Olá, meus irmãos, graça e paz. Hoje eu irei deixar aqui para a nossa meditação um texto que está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo por número 16, o verso 7 a seguir nos diz assim: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. E do pecado, porque não crei em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Observe que essas são palavras de Jesus para os discípulos. E ele diz: Ei, é necessário que eu vá, para que eu vá, chegando lá, envie o Espírito Santo, o Consolador. E ele deixa claro as três importantes tarefas do Espírito Santo aqui na terra. Depois que ele ressuscita, ele vai ao Pai e ele prometeu para os discípulos que iria enviar o Espírito Santo Consolador com as três tarefas importantes, que é o quê? Convencer o mundo do seu pecado e chamá-lo ao arrependimento. Revelar o padrão de justiça de Deus para todo aquele que crê, porque Cristo não poderia estar mais fisicamente nesta terra. Então observe que ele precisava ir ao Pai, e depois iria enviar o Espírito Santo Consolador, que é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas para que o Espírito Santo venha convencer as pessoas, é necessário que eu e você venha pregar a palavra do Senhor. Para que ele venha agir, é necessário a palavra ser pregada. É necessário a verdade de Deus ser ministrada. E isso é preocupante nos últimos dias, porque o apóstolo Paulo, ele vai instruir a Timóteo e ele escreve na sua segunda carta, no capítulo por número 4, o versículo de número 3, é uma passagem bastante conhecida, e Paulo está ali orientando a Timóteo e ele chega a dizer: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichões nos ouvidos, ou coceira nos ouvidos, em outras versões, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscência, ou mestres conforme a sua própria concupiscência, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-as a fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Essas são palavras do apóstolo Paulo, escritas na sua segunda carta a Timóteo, orientando para ele que nos últimos dias as pessoas iriam escolher a quem ouvir, iriam escolher os seus próprios mestres, que iriam pregar e ministrar aquilo que iria agradar aos seus ouvidos. Então observe, desviando os ouvidos da verdade. E isso é preocupante, porque como é que o Espírito Santo de Deus vai realizar a sua obra, convencer as pessoas, se elas não estão ouvindo a verdade do Evangelho, se elas não estão ouvindo a verdade da palavra de Deus, ouvindo apenas a metade, ouvindo apenas aquelas partes que amaciam o ego? Eu Vi há poucos dias uma frase, eu não me recordo de quem, mas ela dizia assim, que muitos, no momento que deveriam ser confrontados, foram consolados e por isso morreram espiritualmente. Ou melhor dizendo, muitos estão morrendo espiritualmente porque quando deveriam ser confrontados, são consolados. E isso é preocupante, porque você precisa entender que quando Jesus
Ele vai realizar o seu ministério. Primeiro, o próprio profeta Isaías profetizou sobre João Batista, a voz do que clama no deserto. Muitos desciam ali até o Jordão, muitos iam até o deserto ouvir as palavras de João Batista. Palavras a qual ele pregou o arrependimento. Ele diz: ei, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Pouco se ouve sobre o arrependimento. E isso é preocupante, porque como o Espírito Santo irá convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, se não está sendo pregado a verdade? As pessoas precisam ouvir sobre o arrependimento, se arrepender das suas obras mortas e prosseguir o Evangelho de Cristo. E não apenas levantar a sua mão e permanecer as suas práticas de pecado e achar que está tudo bem. Nós precisamos nos atentar nos últimos dias. Precisamos entender e ouvir a verdade da palavra de Deus. Então medita nesses textos, observa que nós precisamos sim abandonar as nossas velhas práticas e ouvir uma mensagem que nos confronta para que nós venhamos nos alinhar à palavra de Deus e não ficar irados e com raiva e procurar a ouvir agora e cair em fábulas. Esses últimos dias já chegou, e para que o Espírito Santo venha completar a obra dele na minha e na tua vida, nós precisamos ser confrontados com a verdade da palavra de Deus. Precisamos nos alinhar, nós estamos em um processo de transformação e precisamos ouvir a verdade e proclamar a verdade, independente do que os outros irão dizer. E isso vai ter um custo, porque o próprio apóstolo Paulo chega a dizer para Timóteo: ei, Timóteo, sê sóbrio, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Observe que Timóteo era pastor de igreja, mas o próprio apóstolo Paulo diz: faz a obra de um evangelista, mesmo sendo pastor, prega o evangelho, sai evangelizando aí e prega a verdade de Deus e sofre as aflições. Muitos dizem aí que o evangelho agora é só bonança, só prosperidade. Prosperidade é bíblica, mas você precisa entender que vai vir as aflições, vai vir as perseguições por conta da verdade que é pregada. Mas muitos não querem sofrer as aflições e aí vão pregar o que agrada aos ouvidos das pessoas, e isso vai impedir de que pessoas venham chegar ao arrependimento e entender o que Deus quer fazer na vida de cada um. Amém? Guarda essa palavra no teu coração e permanece firme, se alimentando da verdade da palavra de Deus. Fica na paz no nome de Jesus.